Olá, bebezão! Vamos desenrolar a física? Hoje a gente vai trabalhar com as leis de Ohm. Vamos tirar todas as suas dúvidas, esclarecer aquilo que você pensava que não sabia direito. Vamos terminar essa aula você dominando tranquilamente esse assunto. Porque você sabe, quer aprender física? Aqui a gente desenrola a física para você. Na lei de Ohm, a gente vai começar com o conceito de resistência elétrica. Ora, o que é resistência elétrica, professor? Resistência elétrica é a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Se a gente tiver um fio ideal, bonitinho, ele não teria resistência nenhuma. Então os elétrons iam passar numa boa, deslizando sem problema. Mas, na hora que eu tenho um fio ideal, ele vai ter materiais diferentes na sua composição que não vão deixar esse elétron passar direitinho. Então eles vão querer impedir um pouco a passagem desses elétrons. Então, o que é que seria essa resistência? A dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. O cientista que estudou esse tipo de resistência, essa dificuldade que os materiais oferecem, foi o alemão Ohm. Então a gente vai ver agora as leis de Ohm. A primeira lei, eu gosto de chamar a lei do Hui. O que é que diz a lei do Hui? A resistência elétrica, a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente, ela é diretamente proporcional a DDP, diferença de potencial, que vai ser medida para a gente em volt, e é inversamente proporcional à intensidade da corrente. Ou seja, quanto maior for a resistência do material, menor a quantidade de corrente que passa. Então, a resistência elétrica, ela mede o grau de dificuldade à passagem da corrente. Maior DDP, menor intensidade de corrente, para a gente ter a relação de resistência. A resistência elétrica ela vai ser medida em Ohm, o símbolo vai ser a letra ômega, minúsculo. A DDP será medida em volt e a intensidade da corrente em ampere. Na hora que eu tenho a corrente elétrica, um dos efeitos da corrente, nós já sabemos, é o efeito Joule. Esse efeito Joule, essa produção de calor, algumas vezes ela é útil, outras vezes não. Quando eu quero produzir esse efeito Joule propositadamente, eu vou utilizar materiais que eu vou chamar de resistores. Então, os resistores são dispositivos que eles são utilizados com a função básica de controlar a intensidade da corrente e produzir o efeito Joule. Para mim ter esses resistores, eu vou usar 4 simbologias diferentes para eles. Pode ser uma sanfonazinha, pode ser um retângulo, um cilíndrico, ou quando eu tenho um resistor que eu posso controlar a intensidade da resistência, aumentar ou diminuir essa intensidade da resistência, eu vou botar uma setinha aqui para indicar que esse resistor ele tem resistência variável, ele é chamado de reostato. Então o que é o reostato? É o resistor de resistência variável. Bom, esses meus resistores, eles se dividem em 2 grandes grupos. Eles podem ter resistores que vão ter a resistência constante num certo intervalo de temperatura. Então, quando essa resistência se mantém constante, a gente vai dizer que o nosso resistor é ôhmico. Ele mantém a resistência constante em determinado intervalo de temperatura. E a temperatura, ela influencia na resistência elétrica. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E se naquele intervalo de temperatura, à medida que eu for mexendo na corrente ou mexendo na diferença de potencial, o valor da resistência for alterando, ou aumentando ou diminuindo, eu vou dizer que eu tenho um resistor não ôhmico. Então, os resistores não ôhmicos são aqueles que têm resistência variável à medida que eu estou controlando, mexendo na DDP ou na corrente. Olha, o resistor não ôhmico não é a mesma coisa do reostato. O reostato, propositadamente, eu altero o valor da resistência, eu controlo o valor da resistência. E o resistor não ôhmico, a resistência ela se modifica à medida que um dos parâmetros, diferença de potencial ou intensidade de corrente, vai sendo modificado. Vamos então ver a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ele diz para mim que a resistência elétrica, ela depende do tipo de material. Ora, o tipo de material a gente vai indicar pela letra grega Rho, que eu vou chamar de resistividade. Como assim, Augusto? Tipo de material? Imagine-se sendo um elétron.
você vai passar por dentro de dois materiais diferentes. Você vai lá para um parque aquático, se divertir, vai escorregar no toboágua. Aí você vai ter um que está bem molhado, bonitinho, e o outro toboágua está seco. Você vai tentar escorregar nos dois. Qual é aquele que você vai passar com mais facilidade? Aí é onde entra o tipo de material. Se você tiver com o toboágua molhado, obviamente o atrito vai ser menor, você vai deslizar com mais facilidade. E o outro que tiver seco, o atrito vai ser maior, você vai ter mais dificuldade para passar. Então eu vou te dizer o tipo de material indicar pelo Rho. L vai ser o comprimento. Imagina se novamente passar por dentro de dois fios, dois tubos. Um maior e o outro menor. Qual é o que você sai primeiro? Poxa, bebezão, é óbvio que você vai sair primeiro no menor. Então, quanto menor for o comprimento, menor a resistência, porque menos dificuldade eu vou ter. E por último, a resistência elétrica, ela vai ser inversamente proporcional à área. Como assim? Vamos aqui de novo. Você é o elétron, você vai passar por dentro de dois fios. Qual dos dois você vai ter mais facilidade para passar? Obviamente o maior. Por isso que quando você tem um equipamento que consome mais potência, consome mais energia, você usa um fio mais largo, um fio mais grosso, uma bitola maior. O fio que você vai usar no carregador do seu celular, ele é mais fino do que o fio da geladeira. Por quê? Porque você vai precisar de menos eletricidade, menos corrente. Se eu preciso de mais corrente, eu preciso de uma área maior para que passe mais. Ora, para você ter mais ou menos uma ideia aqui dessa área, já andou no transporte público brasileiro? Se não tiver andando, nunca tiver andado, você não sabe o que é que você vai perder. Olha só, você nunca mais vai ser o mesmo depois de tentar entrar no ônibus lotado. Agora imagina o seguinte, você tem aqui a área externa maior e você vai ter a portazinha menor. Qual é o grau de dificuldade para você conseguir adentrar no ônibus com essa portinha estreita, com a porção de gente ao redor? Você concorda que vai ser mais difícil? Se essa porta fosse mais larga, dava para passar com mais facilidade? Então, quanto maior for a área, menor a resistência, mais fácil para o elétron passar. Quando eu tenho, então, essa resistência, eu já sei que ela depende de quê? Do tipo de material, depende do comprimento e é inversamente proporcional à área. Agora, a resistência, ela também depende da temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser o comprimento do fio. Então, se o fio aumenta com o aumento de temperatura, você vai ter também o aumento da resistência elétrica. E concluindo, na hora que a gente tem um resistor na prática, como os resistores são muito pequenos, se usa uma tabelinha com um código de cores para a gente dizer o valor de cada resistor. Então, a primeira faixa que a gente tem, ele me mostra um valor do resistor, a segunda faixa, o segundo valor, a terceira faixa, a potência de 10, o fator multiplicador, e aí você vai ter a última faixa, colorida ou não, que ela vai dizer para você o erro desse resistor, a probabilidade que ele tem. Então, você, quando tem um resistor, ele pode ter até 5 faixas para dar para você os valores dele. Relembrando? Rui, rola, resistência, DDP sobre corrente, resistência, resistividade, que é o tipo de material, a resistência vai depender do comprimento e da área. Quando você for trabalhar com resistência elétrica, lembra sempre do Rui, rola. Ok? Por hoje é só, até o nosso próximo encontro.